Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, tô gravando essa aula aqui porque na segunda-feira, né, dia 1º, com certeza esse vídeo já chegou até vocês. Eu fiz uma cirurgia, né? Enquanto eu tô gravando aqui eu não fiz não, tá? É o dia que vai chegar até vocês. Eu já fiz a cirurgia da vesícula. Eu creio em nome de Jesus que vai dar tudo certo. E como eu tenho que tirar, eu acredito que 10, 15 dias de atestado. Eu não sei se eu vou estar essa semana e a outra com vocês, né? Porque eu vou estar de licença. E aí eu pedi a Neizinha, falei com ela para gravar o vídeo, a aula, para vocês não ficarem sem aula, a gente não perder, né? Para quando eu retornar, se Deus quiser, tá podendo dar continuidade ao nosso conteúdo. As atividades vocês vão fazer e quando a gente estiver junto presencialmente, nós fazemos a correção, né? O livro 11 nós já estamos, né? E então a gente vai trabalhar com esse período agora, né? A primeira aula agora, a gente vai trabalhar com a segunda geração modernista, que a gente vai trabalhar em cima da prosa. Nós já vimos a poesia, que foi a primeira geração, né? Mais uma geração da primeira poesia, ela é mais de combate, né? E a gente vai ver que trouxe várias influências, né, do realismo, do romantismo dentro dela, do nacionalismo, dentro da poesia no período modernista, que foi a primeira geração. Agora a gente vai entrar na segunda geração modernista, que é a prosa, né? Ela vai ter início mesmo com a publicação do livro José Américo de Almeida, que eu já cheguei a falar com vocês, chamado de Bagaceira, né? Ela é uma prosa de ficção, esse livro, né? Muito preocupada com os problemas sociais, assim como toda segunda geração da prosa. E o muito interessante é que essa geração da prosa modernista, ela vai trazer muito autores nordestinos, né? Acho que o único que a gente vai ter que não é nordestino é Érico Veríssimo, que ele é do Sul, né? E daí eles vão falar do quê? Da realidade que eles vivem, dos lugares aonde eles vivem. A gente vai pegar um contexto social, um contexto histórico-social no Brasil, que é a geração de 30, né, ela vai de 1930 a 1945, que foi o período da ditadura, a era Vargas, e fora do Brasil, quase que pelo mundo afora, né, as pessoas estavam vivendo o quê? A Segunda Guerra Mundial. Então são dois contextos pesadíssimos, contextos em que há dores, há perdas, né? Então há necessidade mesmo de se fazer uma denúncia da realidade sofrida, das dores, das perdas, da fome, da miséria, né? Principalmente no Brasil, que a gente vai ver a região Nordeste muito esquecida, uma região invisível para a época, né? Não havia visibilidade para ela. E aí há essa denúncia, os autores que se levantam, né? E graças a Deus, excelentes autores, né? Autores hoje extremamente renomados, que a gente vai ver dentro dessa prosa aí, né? Eu não vou fazer a leitura com vocês do contexto, porque eu vou estar trabalhando aqui com vocês a fala, e aí tudo que eu falar aqui já está dentro da obra que vocês vão ver aí, né? Então foi uma geração muito preocupada com esses problemas sociais, né? E aí quem são os autores dessa geração? A gente tem Graciliano Ramos, né? E olha bem o livro dele, Vidas Secas, é um livro que sempre cai em vestibular. Então, se vocês puderem, não tem como eu ler o livro, mas assistir a um filme, a um documentário que fale sobre Vidas Secas, isso vai ser muito importante para vocês. Nós temos Jorge Amado também, que é um outro nome incrível, né? Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Érico Veríssimo, né? Então, essa geração da segunda geração modernista, na prosa, não na poesia mais, mas na prosa, ela vai nascer num momento político muito conturbado, né? Por isso ela vai vir mesmo com denúncia do desemprego, a fome, a miséria, né? O Brasil vivendo golpe de Estado, muitas coisas acontecendo politicamente e que serviu, né, de peça fundamental para a escrita desses autores, tanto na poesia e agora mais ainda na prosa, né? A prosa, porque ela vai trabalhar, ela vai olhar para o Nordeste
e vai escrever sobre o Nordeste. A gente tem um sociólogo conhecido, Gilberto Freire, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um sociólogo e numa determinada conferência ele faz o quê? Ele instiga esses autores nordestinos, né? Jorge Amado, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo. Olha, vocês precisam escrever sobre o Nordeste, vocês precisam denunciar as mazelas vividas pelo povo nordestino. Se estão escrevendo textos, esses textos precisam ser publicados. E aí começou-se uma grande divulgação das obras da prosa nordestina, dentro do Romance de 30, justamente a partir dessa conferência. Eles já estavam escrevendo, né? Mas quando vem esse sociólogo e diz assim, ó, faça isso, eles deram ouvido, né? Desculpa. Deram ouvido, ficaram atentos àquilo e começaram a divulgar, assim como as revistas já estavam divulgando a literatura nordestina no país, né? Então, vai se haver, dentro dessa literatura, no meio dos personagens, a análise psicológica, a psicanálise de Freud, ela vai estar muito presente dentro dessa influência aí, né? Dentro do Romance de 30, e eu acho que vai ser muito legal porque traz uma análise das personagens, tanto psicológica, né, quanto a realidade social. Essas obras elas são conhecidas como obras verossímeis, ou traz uma verossimilhança. O que é isso, Dedé? É uma literatura que ela não é real, mas ela poderia ser. Algo verossímil é algo que não é real, mas poderia ser. Então a gente vai ver isso muito claramente, né? A geração do Romance de 30, né, que é a prosa, o romance, prosa é tudo a mesma coisa, ela vai ser dividida em 3 ciclos. Eu já até falei desse ciclo com vocês. O ciclo da seca, que a gente vai ter Graciliano Ramos, o ciclo do cacau com Jorge Amado e o ciclo da cana-de-açúcar com José Lins do Rego. Né? Graciliano Ramos, ele vai trazer uma linguagem seca, né? Aquele livro, por exemplo, Vidas Secas, né? Eu falei para vocês, né? Procurem ler um pouco sobre ele, se possível, ler o texto, né? Jorge Amado, a história dele, né? Vai passar sempre em Ilhéus. E o interessante, gente, que da onde é cada autor, por exemplo, Jorge Amado é da Bahia, ele vai escrever sobre a Bahia. Né? Um de lá é de Ilhéus, ele vai escrever sobre Ilhéus. O outro é do Sul, Érico Veríssimo é do Sul, então ele vai escrever, toda a prosa dele vai ser relacionada ao Sul. Por quê? Porque eles vão escrever da realidade que eles vivem, da realidade que eles conhecem. Eles não vão falar lá da Europa que está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Eles não vivem na Europa, eles vivem no Brasil, então eles vão escrever do lugar, da localidade, pode ser até mesmo da cidade onde eles moram, da região, do bairro, da circunvizinhança aonde eles estão inseridos, né? Então, eles vão trazer essa escrita para dentro do texto, né? É uma geração mais madura? É uma geração mais madura. É uma geração que ela é mais preocupada com o ser humano, né? Ela é mais preocupada com o ser humano. Elas são uma literatura de bastante denúncia, né? O contexto histórico é esse que a gente já falei com vocês aí, que é o da Era Vargas, né? E da Segunda Guerra Mundial, né? E os autores, eles são regionalistas mesmo, né? São também conhecidos como neo-regionalistas, por quê? Porque eles trazem uma visão muito crítica do país, né? Sobre a fome, o colonialismo, tudo isso vai estar dentro do texto. Né? E esses autores, eles são de esquerda, eles não são de direita. Então, a crítica ao país, a crítica ao governo vai ser algo muito inerente em suas obras. Né? A gente tem, dentro desse Romance de 30 aí, uma tendência muito mais social, né? Muito mais preocupada com o todo. Então, traz a denúncia dos problemas, buscaram inspiração em quem? No realismo, no naturalismo. Por quê? Porque se a obra deles é baseada no real, ela é verossímil,
ela é baseada na realidade, é verossímil, né? Que não é real, mas poderia ser. E o naturalismo, como é que se apresenta, como é que eles vão resgatar o regionalismo e o naturalismo? O regionalismo, ele vai resgatar o realismo através da crítica social, dessa verossimilhança, do caráter psicológico das personagens. Eles descrevem a personagem até aqui, ó, o que se passa aqui, a forma deles agirem, deles serem, tudo isso está dentro do texto. E o naturalismo vai ser através do determinismo, né, a questão do ambiente, modificar o homem, né, a animalização também, né, de dar características animalescas ao ser humano. Então, tudo isso vai estar muito pertinente dentro dessa obra do Romance de 30, ou da Geração de 30 também, como ele é conhecido. Então, gente, vocês podem dar uma lida aí nesse material. A primeira página do livro de vocês é uma interpretação textual. Se vocês estiverem com o livro aí, vocês podem fazer essa página. Deem uma lida em todo o conteúdo aí, né? Vocês vão ver aí vários autores aí, Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego. Como é a parte mais biográfica, bibliográfica, vocês podem fazer a leitura deles e responder as questões do próximo exercício. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na página do livro de vocês do exercício. Não tem muita coisa não, ó, da página 12, 13, tá? As páginas do livro de vocês, para vocês poderem fazer a atividade. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp, né? Assim que eu manda no meu privado, tá? Qualquer dúvida, que aí eu respondo para vocês à medida que eu estiver melhor um pouquinho, tá bom? Que Deus abençoe vocês, até a próxima aula, se Deus quiser. Se eu conseguir, eu estarei com vocês de forma presencial na próxima semana, mas se eu não conseguir, eu vou enviar outro vídeo, tá bom? Um abraço, gente.